E aí pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem assistindo aí o vídeo. Eu preparei um pequeno roteiro aqui, porque durante esse confinamento a gente vem estudando, né? Aproveita para se instruir mais, e nós sabemos que com essa crise na saúde oriunda aí do coronavírus, nós vamos ter um mega efeito na economia, não é? Tanto macro quanto micro, e, consequentemente, não é, os problemas jurídicos virão, principalmente aqueles relacionados à inadimplência contratual em geral. Então, vamos falar sobre aqueles institutos que podem vir a ajudar os nossos clientes e muitas vezes a nós mesmos, né? Porque acho que todos vão ter problemas, inclusive os profissionais liberais, os prestadores de serviço, enfim. Então, eu vou começar pela questão do caso fortuito e força maior. Né? Essa expressão, caso fortuito e força maior, muitas vezes ela é usada como se fossem expressões sinônimas. Né? Elas são fundidas em uma frase, só que elas têm, embora as mesmas consequências jurídicas, elas têm, digamos assim, conceitos diferentes. Né? Na doutrina há uma divergência, inclusive, sobre isso. Porém, eu vou lhes dar a posição que parece ser a do STJ, é a minha também desde sempre, tá? No sentido de que força maior é um fato incontrolável advindo da natureza, são as forças da natureza. Não é? Já o caso fortuito, ele seria um ato humano. Até com relação ao coronavírus, se poderia discutir, porque sempre aparecem, né, as teorias da conspiração, uns dizendo que o vírus foi fabricado, outros dizendo que não, enfim. Mas se você levar em consideração uma ou outra origem, não é, você também vai variar a classificação. Então, se você parte do princípio que o vírus é um evento da natureza e que ele se propagou, enfim, pelas forças da própria natureza em si, você estará diante de um caso de força maior. Caso você entenda que ele foi fabricado e propagado propositadamente pelo homem, você estaria diante do caso fortuito. Agora, há uma diferença importante aí entre eles, não é? Em termos de consequência, que é o seguinte: o Código de Processo Civil nosso, ele não fala em caso fortuito, ele fala apenas em força maior, né? Provavelmente querendo se referir aos eventos da natureza, para suspensão processual, etc. Ok? Em segundo lugar, eu queria falar sobre a chamada teoria da base objetiva do negócio jurídico no direito do consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, você tem o artigo 6º, inciso 5, que basicamente permite a modificação das cláusulas contratuais ou a revisão do contrato em si, né, em função de fatos supervenientes que tornem as prestações excessivamente onerosas. Né? Veja bem, isso significa que o fato que tornou a prestação excessivamente onerosa não necessita ser imprevisível. Essa é a grande diferença para a teoria da imprevisão do Código Civil, que nós vamos falar a seguir. Então, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, tá? Em função de uma alteração objetiva na relação contratual, você estaria autorizado a solicitar a alteração de algumas cláusulas ou mesmo a modificação do contrato como um todo, ou até mesmo a sua extinção. Vai depender aí da extensão que essa alteração que lhe causou essa onerosidade excessiva, não é, venha a ter. Eu já li, não é, alguns artigos dizendo que a teoria, não é, da imprevisão, que está lá no Código Civil, no artigo 478, e que diz que há possibilidade de resolução do contrato ou mesmo de revisão de cláusulas contratuais em função de fato extraordinário e imprevisível. Então, essa é a grande diferença entre a teoria objetiva do Código de Defesa do Consumidor e a teoria da imprevisão do Código Civil. No Código Civil, pelo que se lê, há necessidade de prova dessa imprevisibilidade, o que não aconteceria
no direito do consumidor. Só que, vejam bem, o Código Civil ele entrou em vigor, ele é de 2002, entrou em vigor em janeiro de 2003. Não é? Ele é posterior ao Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Então é muito temerário você afirmar que a teoria da imprevisão do Código Civil não é aplicável, não é, ao direito do consumidor. Não, porque na verdade elas se complementam. Embora o Código de Defesa do Consumidor não exija que se prove essa imprevisibilidade, não é? Ela tem a mesma consequência que você vai encontrar lá no artigo 479 do Código Civil da teoria da imprevisão, que permite o quê? A modificação das cláusulas contratuais, ok? Então, certamente que a crise do coronavírus, não é, é um fato imprevisto por todos, não é? E também se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, também se encaixa, digamos assim, não é, a questão da alteração objetiva na situação contratual, ok? Então não haveria nenhum mal, até mesmo em função da chamada existência dos microsistemas jurídicos que surgiram com a constitucionalização do direito civil, não é? Porque a nossa Constituição da República ela não é sintética, ela é analítica, ela tratou de quase todos os ramos do direito. Então criaram-se esses microsistemas em que você tem a Constituição, o Código ou códigos e a legislação especial aplicadas em conjunto. Né? E, na verdade, essa separação em ramos do direito ela é uma separação feita apenas para fins didáticos, porque o sistema jurídico é um só. Então, nada impede que você conjugue normas do Código Civil, não é, com normas do Código do Consumidor, entendeu? E de outros ramos do direito, ok? Gostaria de falar também, só para complementar, que a teoria da imprevisão, não é? Ela também é chamada de, ela é colocada, ela é entendida como existente em todos os contratos, não é? Com o nome de cláusula rebus sic stantibus, ou seja, essa cláusula rebus sic stantibus, que basicamente quer dizer estando assim as coisas, significa o seguinte: quando você celebra um contrato, não é? Você o celebra em determinadas condições naquele momento, que são as existentes naquele momento. Se houver uma alteração muito brusca, não é, que torne o cumprimento contratual excessivamente oneroso, você estaria, então, como diz o próprio Código Civil, ou até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, você estaria intitulado a solicitar a alteração de cláusulas ou do contrato em si ou a sua resolução. Ok? Então, diz-se que todo contrato, mesmo que não haja essa previsão expressa aqui no Brasil, no direito brasileiro, ok? Diz-se que todo contrato contém essa cláusula rebus sic stantibus, ou seja, que todo o contratado o foi de acordo com as condições existentes no momento da contratação. Circunstâncias essas que, se vierem a sofrer uma alteração brusca, que torne a prestação contratual excessivamente onerosa para uma das partes, proporcionará a possibilidade de alteração de cláusulas ou mesmo da resolução do contrato. E por último eu queria falar na chamada cláusula de hardship. Hardship em inglês significa dificuldade. É a mania do brasileiro de importar expressões que na verdade já correspondem a institutos que nós temos. Essa dificuldade é justamente o quê? A onerosidade excessiva, não é? Ou seja, também pode ser considerada como a teoria da imprevisão. Mas por que se fala em cláusula de hardship ou cláusula hardship? Porque em alguns sistemas jurídicos, não no nosso, porque nós já vimos que o Código Civil ele prevê, não é, essa teoria da imprevisão e ele consagra então a chamada cláusula rebus sic stantibus, mas em alguns contratos internacionais, em alguns sistemas jurídicos estrangeiros, não há previsão expressa na legislação da possibilidade de resolução ou alteração de cláusulas por onerosidade excessiva. Então se recomenda que você, ao contratar
não é, em termos internacionais, ou seja, ao celebrar um contrato internacional, que você insira essa cláusula hardship, que nada mais seria do que a rebus sic stantibus que nós temos aqui no direito brasileiro, né? A teoria da imprevisão no Código Civil, que está lá no artigo 478 do Código. Ok? Então, é isso que eu queria falar para vocês no momento. Um abraço a todos, espero que essa situação passe logo e que todos nós possamos sair do confinamento. Mas certamente sairemos mais instruídos e melhores do que entramos nele. Ok? Um abraço em todos.